Vivendo de fruta na Malásia. Por que o brasileiro está doente? Vou te mostrar a minha viagem vivendo de fruta na Malásia e você entender por que isso aqui é um remédio e, na verdade, por que não valorizar o alimento como vem da terra e valorizar o que a gente tem no Brasil ou que eles, por exemplo, têm na Malásia, nos torna realmente doentes. Então fica aí para conhecer mais frutas raras e ouvir a minha opinião depois de viajar pela Tailândia e pela Malásia. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico e amo trazer para você o que é de mais recente na literatura médica científica e vim para Malásia. Sim, eu estava na Tailândia por 2 semanas e ia ficar lá, só que alguns frugívoros me falaram que realmente se eu quisesse as frutas mais raras eu tinha que vir para Sabah, mais especificamente em Kota Kinabalu, na Malásia, né? Então eu peguei um voo de Phuket, fui para Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, e de Kuala Lumpur vim para Kota Kinabalu. Cheguei em Kota Kinabalu, já encontrei os 2 frugívoros que eu tinha marcado aqui para a gente rodar, provar frutas raras e vim para o interior provar frutas mais raras ainda que você não acha na cidade. Entretanto, já no primeiro dia a gente já chegou indo para a Rua do Durião, conhecendo várias coisas diferentes que eu nunca tinha visto na vida. Eu, que já vivo assim há 17 anos, já visitei muitos países, mas realmente não tinha visto nada na vida. E aí depois de Kota Kinabalu a gente veio para Keningau, alugamos um carro por volta de um pouquinho mais de R$100 o dia e viemos para Keningau, que é uma cidade perto, onde tem um mercado de frutas enorme e muita coisa rara, onde eles vendem esses duriões variados que o Murilo tá botando aqui. E eu vou mostrar para vocês, ó, durião vermelho. Esse daqui, na verdade, não se formou direito. Ai. Ou melhor, o durião laranja é, na verdade, eu acho que o meu predileto até agora. É muito cremoso, muito denso e fenomenal. Isso eu tava louco para mostrar para vocês. Esse daqui é o terap, ou marangue, né, pro resto do mundo. Para eles aqui é o terap. É uma jaca que parece um marshmallow mais docinho, mas só que menos denso, mais aquoso, que você tira da casca e fica assim, ó. Também uma fruta fenomenal, também achei aqui rolínea enorme, ou seja, eu já tinha mostrado nas outras mídias sociais, daqui é o beribá para nós brasileiros, né? Ou seja, estão crescendo frutas que nem são daqui, porque fruta tropical dá em qualquer lugar dos trópicos, então as pessoas deveriam no Brasil entender que a gente poderia estar tendo durião, essas variedades de frutas raras, que são até mesmo medicinais, tem vários fitonutrientes, vitaminas, minerais, fibras, água, que são extremamente benéficos à nossa saúde e poderiam ser benéficos até mesmo ao planeta, porque quanto mais árvores a gente planta, mais a gente está equilibrando o ecossistema, mais a gente está beneficiando tudo que vive, né? Criando chuva, criando o clima perfeito, criando várias coisas que as pessoas realmente ainda não entendem a importância de plantar árvores, manter o verde em todo o planeta, né? Mas então, durião vermelho que estava aqui eu vou botar na imagem, mas já acabou. Durião laranja, durião branco, durião amarelo, o sempedak que eu mostrei aqui no último vídeo para vocês, mas isso aqui essa é uma variedade já da Malásia, tem várias variedades de sempedak, que nem várias variedades de jaca. Esse aqui é outro durião vermelho, mas está verde. Olha essa fruta. E é super espinhosa, até mesmo machuca, dependendo do jeito que você pegue ela, tá? É muito impressionante. Um tipo de rambutã que eu mesmo nunca tinha visto. Fruta cristal, que você precisa realmente pressionar ela muito para quebrar ela. É bem gostosinha, parece uma rambutã também. Então, o que é legal disso aqui é o paraíso das frutas. Realmente o durião é uma fruta mais cara, que pode girar ali de 5 a R$7 o quilo, até 25 a 30, dependendo de onde você está comprando. Realmente você consegue comprar mais barato ou mais caro. Entretanto, é uma fruta maravilhosa, tá? Realmente é única de se comer, porque é uma mistura de gordura com açúcar, com uma cremosidade. E ela, não sei, ela é meio que viciante, deve ter algum químico ali dentro que vicia realmente. Tô amando a experiência. É um gasto realmente para uma viagem não tão alto, né? Porque você consegue ficar em hotéis aqui. Tem um hotel aqui de R$70 a diária para 2 pessoas na cidade. E hotel bom, tipo normal, nada de luxo, mas obviamente muito bom. Então, se liga nessa aqui, por exemplo, ó. Parece um rambutã, mas não é um rambutã. Tem um gosto diferente, melhor do que a rambutã e que a lixia. Muda de durião aqui. É R$10 no Brasil, chega a ser R$350 dependendo de onde você comprar.
Esse absurdo só acontece mesmo porque as pessoas querem comer comida industrializada. Eu vou continuar comendo mais frutas malasianas e vou te mostrar amanhã o dabai, que é literalmente a fruta a azeitona da selva. Sim, tem um gosto de azeitona com batata amassada, com castanha torrada. Disseram que tem 1000 gostos, disseram que é até mais gostosa que o durião. Tô louco para provar. Daqui a pouco tô te mostrando ela. Fica aí até o final do vídeo para assistir toda a viagem. E o que é impressionante aqui, as pessoas já têm muita industrialização. Achei McDonald's em Fifi, Fifi Island, né? Achei Burger King em Fifi, tudo industrializado. As pessoas aqui, não achei nem feijão preto no supermercado. Infelizmente a industrialização realmente cada vez mais cresce em tudo quanto é canto, mas por outro lado, felizmente, a gente realmente vê que eles ainda comem muita fruta, ainda tem muito mercado de fruta aqui. É muito comum comer fruta na rua, você vê as pessoas comendo, etc. Óbvio que elas se espantam, eu comendo tempê cru na feira, todo mundo me olhando assim, vieram conversar comigo, vieram perguntar por quê, etc. Falando que tinha que cozinhar, eu falo, não tem problema, eu como cru mesmo. Tempê é fermentado, é soja fermentada. Mas como realmente está mais difícil de consumir umas saladas boas aqui, eu estou apelando para um tempê que não é uma coisa que eu faço usualmente, mas eu queria ingerir uma fonte de proteína, que senão você acaba emagrecendo só vivendo primariamente de fruta, porque estamos na correria de uma cidade para outra para achar essas frutas raras e está sendo fenomenal, a viagem muito boa. De vez em quando a gente também faz um vlog e bota nossa opinião pessoal e mostra coisas diferentes que a maior parte das pessoas nunca viu na vida. Por exemplo, a gente começa aqui com o mangostim. Já viu essa fruta? É chamado de a rainha das frutas, né? O mamão deles aqui é uma variedade diferente e bem mais docinha, na verdade, bem legal, né? Aqui a gente tem o durião, que é considerado o rei das frutas, é considerado a melhor fruta do mundo. Realmente eles produzem demais aqui, tem para tudo quanto é canto. Apesar de ser uma fruta cara e o salário mínimo aqui ser bem baixo, ela sim ainda predomina em tudo quanto é canto, é impressionante. Aqui você provavelmente nunca viu, mas a gente tem um coco germinado, tá? Sim, ó, esse brotinho aqui é a árvore saindo daqui. E o coco germinado, ele gera uma polpa dentro que parece algodão doce, literalmente, né? Então eu vou mostrar para vocês. Essa manga aqui eu vou ter que descobrir o nome dela, mas eu não me lembro. Mas eu vou cortar para vocês e mostrar o gosto. Muito impressionantemente. É uma manga que dizem que tem gosto de presunto defumado, né? Aqui a gente tem fruta cristal, tamarindo doce, longan, o avocado, a variedade similar que a gente tem no Brasil. Isso aqui é uma espécie de rambutan, que eu também vou pegar o nome para vocês, mas eu também realmente ainda não me lembro. Aqui a gente tem marangue, terap. Para eles o pessoal tá aqui me assistindo. Para eles é terap, o nome usual fora daqui da região é marangue e é realmente uma fruta muito gostosa, da família da jaca, um artocarpus, né? Tem gosto de marshmallow por dentro, é muito impressionante, mas parece uma jaca, mas não tem gosto de uma jaca, né? Esse daqui, jackfruit. But jackfruit, similar, the same family. Esse é o sempedak, né? Ele tá bem madurinho, mas é também da família da jaca, também um artocarpus. Poderia crescer no Brasil, assim como o marangue, o terap, né? E cresce, a gente sabe que tem gente que planta. E sinceramente eu adorei o sempedak, foi uma das minhas frutas prediletas. É mais docinha que a jaca, mais leve, mais aquosa. É difícil de escrever, né? E aqui tem outros duriões pequenininhos. E olha que lindinhos eles, né? Vou abrir também. Não sei se eles estão maduros. Esses aqui não estão maduros, eu acho. Mas aqui, para finalizar as frutas dessa leva, tem o dabai, que é literalmente uma fruta que tem um gosto de azeitona com batata amassada, com ervas salgada. É indescritível, mas é muito gostosa. Você só tem que jogar ela na água fervendo por uns 2 minutinhos e ela fica molinha e super prazerosa. Ó. É realmente muito boa, mas é bem cara, coisa de 40 reais o quilo. Mas eu vou abrindo as frutas e vou mostrando pra vocês. Vai abrindo o durião em diferentes camadas, né? Ele tem várias divisórias. E, ó. É uma fruta muito gostosa, muito cremosa, docinho, mas com aquele toque de gordura no final. Não sei, ela é diferente. Eu acho que eu até prefiro o figo verde português como a melhor fruta do mundo, mas ainda fico indeciso entre o mamey sapote, o durião. Tem tantas frutas muito boas que é uma pena ver que o Brasil poderia estar plantando isso. A população brasileira seria mais saudável, mas a galera só quer saber de whey protein, só quer saber de ficar enorme,
sem se preocupar com os malefícios que isso causa à saúde, ao sistema econômico, ao social, entre vários outros fatores. Porque quando a gente se baseia em suplementos de plástico, a gente vai produzir lixo de plástico, toxinas ambientais, entre vários outros problemas que vão ser prejudiciais não só agora, mas para frente também, para os nossos filhos, netos, bisnetos. Eu prefiro ficar do lado da natureza, aceitar um shape mais normal e no final das contas não prejudicar minha saúde de tudo em volta. Estar na natureza, saber que ela provém tudo que a gente precisa. E aí a gente passa do durião para marangue terapia. Gostinho de marshmallow. Impressionante essa fruta. Tão bonitinha, uma jaca carregável para tudo quanto é canto. Docinha, o gosto super suave. Realmente uma das minhas prediletas aqui. E o dabai. Não tem como não mencionar ela. Essa fruta salgada. 400 calorias a cada 100 gramas. Densa, mas ao mesmo tempo gordurosa. Impressiona muito, assim. É muito gostosinho. Eu comeria quilos daqui fácil. Mas você tem que jogar ela na água fervendo, né? Por 1 minutinho e ela vira a coisa mais gostosa do mundo. Por quê comer comida industrializada e não comer isso daqui? Me conta. Eu não consigo entender a cabeça das pessoas. Se a natureza produz isso daqui, por que a gente precisa cozinhar o alimento se o alimento já vem tão gostoso já da planta? Por que não investir em uma grande fruticultura? Isso aqui ia poder reduzir drasticamente os custos de hospitais, remédios, entre várias outras coisas. Mas as pessoas querem proteína animal, fazer churrasco. E eu acho que o mais engraçado ainda, falar de Deus no processo. Quase me despedindo do durião, últimos 2 dias aqui. Mesmo aqui o durião sendo bem mais caro, você consegue achar o que eles chamam de rejected durian, só porque tem uma batidinha, alguma coisa assim. 4 duriões médios a R$10, que não é caro, né? Mas obviamente você vai comprar no Brasil 250 a R$600 o quilo da fruta congelada, né? Adorei a Ásia, adorei a Tailândia, adorei a Malásia. Pessoas super receptivas, mas eu tenho que mencionar que eles são magros aqui, eles são bem mais saudáveis, apesar de já ter fritura, apesar de já ter industrializado, já ter hambúrguer, ainda assim por manterem muita árvore frutífera no quintal, por comerem muita fruta em tudo quanto é canto, eu tenho certeza que a saúde deles é consideravelmente melhor do que a do brasileiro usual. Rua do Durião, todo mundo indo pra Rua do Durião, sentar e comer várias frutas diversas assim. Pessoas realmente comendo muita fruta. Frutas deliciosas, podem ser plantadas em qualquer lugar nos trópicos e reduziriam até mesmo o desejo das pessoas por farinha industrializada. Porque quando a pessoa tem um paladar pervertido, realmente é melhor dar uma fruta mais concentrada, assim, mais doce, para ela conseguir largar os vícios do paladar. Acabei não mostrando tudo para vocês, agora no Airbnb consigo mostrar melhor. Isso aqui é a fruta cristal, se liga nisso. Você amassa ela quebra e no final das contas parece uma lixia, um rambutão. Bem docinha. Bem gostosa. Esse aqui é o One Mango, né? Manga One ou manga branca. E tem um gosto muito diferente de tudo. Não dá nem para classificar. Mas é uma pegada um pouco mais salgada. É gostoso porque não é ácido que nem os usuais, sabe? Eu já tá cortado, né? Cortei dos 2 lados para fazer um vídeo em pé. Gostoso também. O Oriente é a terra do tofu, do tempê, da soja, né? Provavelmente bem caseiro, porque eles vendem na feira a R$1,50 a R$2, né? Aqui no Brasil é muito mais caro, como eu já tinha mostrado, mas é mostrando na frente das câmeras mesmo. Eu gosto dele assim mesmo, cruzão. Mas geralmente é fatiado e usado no cozimento, né? Muito gostoso. A gente vem aqui por baixo, ó. Puxa a maçã do coco.
aqui o coco germinado. E ela é meio salgadinho, doce e gorduroso, parecendo uma esponjazinha. Assim, não é algodão doce, mas nem tanto. Muita gente que fala isso, mas eu não concordo tanto não. E aí, ó. Abri um durião pra vocês aqui, ó. Esse tá meio verde, geralmente abre embaixo. Ele tem que estar cheiroso. Os espinhos tem que estar mais flexíveis, mais fáceis de serem quebrados. Não dá pra viajar com durião pra fora, então realmente vou ter que rezar que esse aqui esteja bom. Mas eu tenho quase certeza que tá, já tá cheirando. Ou frutinha é difícil. Aqui, ó. Você segura ela e ela te corta. Então você... Mas ó, aí, ó. Sabia? Meu instinto para a fruta mesmo, acho que eu não conheço ainda, não falha. Boa. Cheirosa, bonita, deliciosa. E paguei nesses 4 duriões, os dois eram maiores, R$10, então menos de R$10, né? Que o ringgit malasiano é um pouquinho mais abaixo do que o real, então não tenho o que reclamar. Esse durião aqui, ó, tá um pouquinho mais verde, dá pra sentir pela casca, pela aparência, mas vamos tentar abrir. Eles vendem mais barato isso daqui porque eles são chamados de rejected, durião rejected, né? Durião rejeitado, ou seja, é o durião que caiu, bateu da árvore, tem alguma parte batida, sabe? Que nem a banana que vem na feira pra doce, né? Mas ó, eles dão uma dica de abrir assim, ó, um buraquinho nela, só um triângulozinho. Se você botar o dedo no durião e ele tiver mole, ele vai estar bom. Mas se você não quiser, se você quiser esperar madurar mais 1, 2 dias, você fecha o buraquinho, ele não estraga por completo. Às vezes pode fermentar um pouquinho aqui no local, mas pelo menos você garante a fruta. Eu acabei de perceber que tá bom, mas só tô fechando aqui, ó, um buraquinho só para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Realmente na Malásia o durião é mais barato do que na Tailândia, né? Talvez porque estava fora da cidade e peguei locais que estavam mais baratos, né? Realmente aqui a gente foi mais pro interior, lá a gente estava mais em locais mais populares, né? Mas realmente gostei bastante da fruta, valeu a pena total a viagem. E o Sempedak, que eu não quero abrir, eu já mostrei para vocês em outros vídeos, mas eu não quero abrir porque eu vou tentar segurar ele até a Tailândia. Vou levar ele para Tailândia que eu vou comer ele amanhã. Acho que eu não tinha mostrado para vocês essa frutinha. Parece um rambutã, mas não é. Melhor que o rambutã de chia, mais docinho. Eu acho que um pouco mais de carne relativa à semente. A única coisa que eu realmente não achei tão top aqui foram as mangas, e talvez elas estejam fora de época, mas elas não são tão boas quanto as brasileiras. E jaca, aqui pelo que parece eles não comem jaca mole, só jaca dura. E realmente talvez eu não tenha pego uma jaca bem madura aqui, talvez eu escolha um verde, mas a jaca fica boa, mas eu já peguei jacas melhores no Brasil, geralmente eu pego jacas melhores. Gostou do vídeo? Não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, assistir aos outros vlogs daqui da Tailândia e da Malásia, comentar aqui embaixo o que você acha dessas frutas, se você já provou, gostaria de provar, e o que você está achando desse culto a suplemento industrializado, proteína animal, e esquecendo literalmente o presente de Deus para nós. O presente de Deus são as frutas e os vegetais que estão literalmente sendo esquecidos e trocados por comida industrializada, cozida e suplemento para ficar grande, porra. Eu acho bizarro. Então, se você quer ajuda como nutricionista clínico e quer sair dessa matrix com alguém que pelo menos te mostre embasamento científico
para mostrar que realmente vida saudável é o que há. Todos os detalhes aqui no site ou no nosso WhatsApp abaixo. Eu posso atender como nutricionista online ou presencial. Nossos 10 livros já publicados. Estou escrevendo o 11º, 6 cursos online e retiros presenciais sempre em janeiro e julho. Muita saúde frugal. Clica nesses vídeos e até a próxima.